Abra comigo 1 Tessalonicenses no capítulo 5, verso 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Este é o texto e o versículo que nós vamos meditar nesta manhã. O apóstolo Paulo declara: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Mais uma vez, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu quero ler com vocês, você pode me acompanhar na tela? Assim a gente lê numa mesma versão. A versão que eu estou lendo é a NVI. Eu sei que tem outras versões, mas eu quero, para nós lermos todos juntos, vamos repetir juntos aqui nessa versão? Vamos lá, na tela, por favor. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Mais uma vez, bem forte. Pode ser a última vez, a gente vai soltar mais a voz e vamos juntos? Vamos lá? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para você nesta meditação. Como é que você se sente quando você ajuda uma pessoa e esta pessoa demonstra ingratidão? Qual é o sentimento que você tem? Você já pensou nisso? Tristeza. O que mais? Qual é o sentimento que você tem? Você ajuda alguém e esta pessoa que você ajudou demonstra ingratidão. Sabe, queridos, a ingratidão é um grande perigo que ronda a vida do ser humano, que ronda a nossa vida. A ingratidão é fruto da nossa natureza caída e pecaminosa. E é por isso que nós precisamos ter uma real experiência com Cristo. Nascer de novo. Você já nasceu de novo? Você já teve um encontro real com Cristo? Nós precisamos ter essa experiência verdadeira e nos encher do Espírito Santo a fim de nós não darmos vazão à carne. A gratidão, gente, não é um evento. Não é um momento que a gente cria no culto. Ou quando chega no final do ano, a gente faz um movimento específico para falarmos deste assunto. Não. A gratidão é um estilo de vida. A gratidão é o quê, irmãos? É um estilo de vida. A gratidão, gente, é coisa de cristão regenerado. Amém. E o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre ser grato pelas bênçãos que Ele nos tem concedido. Nós temos sido muito abençoados. Essa é uma verdade. Agora, tudo que nós temos recebido tem origem no amor de Deus e no seu cuidado para conosco. A Bíblia declara, lá no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Glória a Deus, irmãos. Vem dele, nós precisamos reconhecer o favor do Senhor na nossa vida. Você reconhece isso? Semana passada eu falei com vocês, nós ministramos este tema baseado no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Quantos aqui estiveram semana passada? Olha lá, teve um grupo que não esteve conosco. E eu falei sobre a história da cura dos 10 leprosos. 10 leprosos foram curados por Jesus. E quantos voltaram para agradecer?
Quantos? Um. Porque aquele homem considerou ser prioridade agradecer a quem lhe tinha feito o bem. E na nossa sociedade, meus irmãos, a gratidão é uma virtude rara. E veja bem, muitas vezes nós fazemos 10 favores, mas se nós negamos o 11º, a pessoa se esquece de tudo o que nós fizemos antes. É assim ou não é? Então, neste mundo tão ingrato, o que prevalece não são as boas recordações, são as más. Infelizmente. Mas algumas pessoas nos surpreendem também com a sua gratidão. Se tem alguma coisa que o ser humano consegue fazer, é justamente isso. É ser grato. Um cristão regenerado. Agora, por exemplo, há aqueles que te dão um abraço para dizer que você fez o bem a elas. Outros agradecem com uma mensagem. Outros com um bilhetinho, um telefonema. Outros agradecem com um presente. Outros ainda agradecem pagando um jantar, oferecendo uma picanha. Sempre tem que encontrar, no sermão a gente sempre tem que encontrar esse espaço aqui, irmãos. Vocês me respeitem, por favor. A gente encaixa, né? Sempre dá um jeito, né, no sermão de colocar tal da picanha, né? Mas você viu, eu estou de dieta, é verdade. Vigia, né, irmão? Vigia. Mas, como é bom quando há gratidão. Mas tem gente que não importa o que você faça. Essa pessoa nunca vai dizer um muito obrigado. E como isso é triste. A ingratidão, gente, é pecado. A ingratidão, Deus rejeita, Deus abomina. Mas nesse texto que nós lemos aqui, de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 18, o apóstolo Paulo fala que nós devemos dar graças em todas as circunstâncias. Segundo esse texto, eu fico pensando, por que nós devemos ser gratos, irmãos? Por quê? Porque eu estou dizendo para vocês? Você deve ser grato porque eu estou falando que você deve ser grato? É isso? O pastor está pedindo? Por que nós devemos ser gratos? Porque a igreja exige? Não. Segundo o texto, nós devemos ser gratos porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. É a vontade de Deus. E é interessante um texto bíblico lá de Hebreus, no capítulo 12, verso 28. E esse texto me chamou a atenção porque diz o seguinte, o escritor. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, olha só, já que nós estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. Sejamos o quê, irmãos? E olha o que diz na continuação do texto. E assim adoremos a Deus de modo aceitável. O que é que o escritor está dizendo para nós aqui? O que é que a gente pode aprender? É que a nossa adoração a Deus só é aceitável se nós aprendermos a ser agradecidos. Se você aprender, se você entender, se você for agradecido, então o nosso culto a Deus, a nossa adoração a Deus é aceitável. Voltando para a história lá do leproso samaritano que nós vimos na semana passada, baseado no texto de Lucas, no capítulo 17, Jesus fez uma pergunta para aquele homem. Vocês lembram qual foi a pergunta? Jesus perguntou o seguinte, escuta, onde é que estão os outros 9 que também foram curados? Veja que para Jesus, então, a gratidão é um tema importante. Onde é que estão os outros 9? E aí Jesus disse, eles não voltaram, você voltou e foi agradecido, e isso lhe salvou. Aleluia, queridos. Agora, gente, gratidão não é apenas a gente dizer mecanicamente muito obrigado, como a gente ensina os nossos filhos.
Lembra como é que você ensinou o seu filho, sua filha? Quando pequeno, ó, você vai na casa do vovô, você vai na casa da vovó, então eles vão te dar um presentinho. Chegando lá, você diga, muito obrigado, vovô. Não é assim que a gente ensina os filhos? E ok, mas eu quero dizer para você que gratidão não é apenas dizer mecanicamente muito obrigado. Mas, irmãos, é mais que isso, é uma atitude de alma. É um valor que nós devemos cultivar na vida. Amém, meus irmãos? Agora, por que nós somos ingratos? Eu queria dividir essa mensagem de hoje, nesta manhã, em duas partes. A primeira parte nós vamos pensar juntos aqui, por que nós somos ingratos? Por quê? E eu queria pontuar algumas coisas aqui com vocês, e se você quiser anotar, anote, porque vai fazer um bem danado para você, você vai poder meditar na sua casa, compartilhar com amigos, e crescer mais e aprender, e Deus vai falar muito mais com você. Então veja só, por que nós somos ingratos? Primeira coisa que eu queria destacar, nós somos ingratos por negligência. Esse é um primeiro ponto. Nós somos ingratos por quê, irmãos? Por negligência. Olha, é fácil negligenciar o sono, é fácil negligenciar a saúde, é fácil negligenciar a leitura, mas é mais fácil negligenciar a gratidão. Nós simplesmente nos esquecemos de ser agradecidos, a gente sempre deixa para depois. E esse é um problema, porque geralmente nós só somos gratos depois que o outro morre. Vocês já perceberam isso ou não, irmãos? A gente é grato depois que o outro morre. Por quê? Porque a gente acha que a gente vai ter todo o tempo do mundo para expressar a nossa gratidão. E de repente aquela pessoa que a gente ama tanto se vai. A gente perde a pessoa, a vida muda, dá uma guinada, e logo a gente diz o seguinte, por que eu não agradeci? Por que eu não agradeci aquela pessoa que fez tão bem para mim? Por quê? Eu acho interessante, queridos, o que está escrito no Salmo 103, verso 2, que você conhece. O salmista chama a atenção da própria alma, dizendo o seguinte, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Você pode repetir esse texto comigo? Vamos lá. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Em outras palavras, o que é que o salmista está dizendo para a alma dele? Ele está dizendo o seguinte, minha alma não seja negligente. Minha alma não deixa gratidão para depois. Por quê, irmãos? Porque a oportunidade de ser grato passa. E o bom é nós aproveitarmos logo a chance de agradecer. Ela pode não acontecer de novo. Então, expresse a sua gratidão hoje. Faça isso hoje. Aleluia. Amém? Por que somos ingratos? Segundo, anote. Por quê? Por causa do sentimento de onipotência. Isso é um perigo que ronda a vida do ser humano, irmãos. E o que é esse sentimento? O sentimento de onipotência. É aquele pensamento falso que diz o seguinte, eu devo ser grato a quem? Eu sou o cara, eu faço tudo sozinho. Eu posso, eu faço, eu aconteço. Eu sou o cara, esse cara sou eu. Eu sou a última Coca-Cola do deserto. É isso, eu não preciso de ninguém. Gente, esse sentimento, inclusive, é o que nos coloca em rivalidade com Deus. Porque Deus é onipotente, mas nós não somos. Alguns até chegam a dizer o seguinte, olha, hoje eu vou na igreja, eu vou quebrar o galho de Deus hoje. Eu vou dar uma chance para Jesus. Eu vou dar uma chance. E, gente, isso é um absurdo. Faz tempo que eu não vou na igreja, então eu vou aproveitar o final do ano para dar uma chance para Jesus. Uma oportunidade para Deus. Deixa eu dizer para você que Deus não fica mendigando atenção, dizendo assim, me queira, por favor. Estou tão carente. Não, meus irmãos, não. Agora, veja bem, se eu me sinto capaz, se eu me sinto autossuficiente, serei grato a quem? Não é verdade?
Então, o sentimento de onipotência, irmãos, anula a gratidão. Pense aqui comigo, pense, vamos refletir juntos. Quanta coisa você ganhou sem merecer na vida? Hein? E que é fruto da bondade e generosidade dos outros na sua vida. Hein? Você chegou onde chegou, fruto dessa bondade e generosidade de outros na sua vida. E nós precisamos reconhecer isso. Essa é uma atitude humilde. A atitude humilde, meus irmãos, de dizer, eu não merecia, eu não fiz nada para ter isso, gera em nós gratidão. E a gratidão nos livra desse sentimento mau, maligno, péssimo, ruim, da onipotência, do orgulho, da soberba. Amém? Terceiro, anote aí. Por que nós somos ingratos? Por causa do egocentrismo. Por causa do quê? Egocentrismo. Como assim? É quando nós achamos que o mundo gira em torno de nós. Nós somos o centro, né? O centro do universo. E aí, se a gente pensar assim, sabe o que a gente vai dizer? Eu mereço. Se você acha que você é o centro do universo, você vai ter esse pensamento. Você vai dizer, eu mereço. E quem diz, eu mereço, nunca é grato. Porque, meus irmãos, o merecimento não gera gratidão. Não gera. Porque se eu mereço, então você não fez mais nada do que sua obrigação. Porque o mundo me deve. Você me deve. Até Deus me deve. E a ingratidão, meus irmãos, é um pecado que promove ganância. A ingratidão promove o quê, irmãos? A ganância, ela produz um senso egocêntrico, como se tudo e todos existissem para fazer a minha vontade, para cumprir os meus desejos. Isso é pecado, e essa não é característica dos filhos de Deus. Quer ver uma outra coisa que eu vou deixar para o seu coração? Por que nós somos ingratos? Por quê? Quarto, por causa da insatisfação. Por causa da insatisfação. Você já percebeu como nós vivemos insatisfeitos? Nós vivemos insatisfeitos, inclusive, com tudo e com todos. Nós achamos que nós temos pouco e que nós poderíamos ter muito, mas muito mais. E aí pensa aqui comigo. Como ser grato com o que temos se nós estamos indignados por aquilo que nós não temos? E ainda nós queremos mais, e muito mais, e mais, e mais. Eu vou dizer para vocês que muitos têm tudo e não são felizes. E por mais que tenham alcançado algo na vida, vivem insatisfeitos. Vivem infelizes. Por exemplo, é aquela pessoa que você chega assim para ela e diz o seguinte, nossa, meu irmão, você comprou um carro novo. Que carro bonito. Olha, tá lindo esse carro. Você vai utilizar muito bem esse carro, porque ele tá novo. Aí a pessoa diz o seguinte, comprei um carro novo sim, mas é que você não viu do meu vizinho. O do meu vizinho é melhor do que o meu. Sabia que tem gente assim? Aí nós ficamos insatisfeitos com a casa que nós temos, nós ficamos insatisfeitos com as pessoas que nos rodeiam, nós ficamos insatisfeitos com a igreja que nós frequentamos. Está falando. Ficamos insatisfeitos com o salário que recebemos, ficamos insatisfeitos com tudo e com todos. Enfim, meus irmãos queridos, nós somos ingratos porque nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que temos. A insatisfação, ela nos leva a uma atitude de ingratidão. Quer ver ainda uma outra coisa que eu quero destacar nessa primeira parte da mensagem? Anote aí, por favor. Por que somos ingratos? Por causa da comparação. Por que nós somos ingratos, irmãos?
Por causa da comparação, nós nos comparamos muito com os outros, nos comparamos com as pessoas e geralmente a gente se compara com quem está numa situação melhor do que a nossa. Como é que nós podemos ser gratos pelo carro que nós temos se o outro tem um carro melhor? Como é que nós podemos ser gratos pela casa que temos se o outro tem uma casa melhor? Como é que nós podemos ser gratos pela nossa sorte se a sorte do outro é melhor? E o cruel dessa lógica é que na vida, meus irmãos, nós vamos sempre nos deparar, sempre encontrar com pessoas mais ricas do que nós, mais bonitas do que nós, mais preparadas do que nós, mais inteligentes do que nós, mais capacitadas do que nós. Essa é uma realidade, por causa da comparação, nós nunca somos gratos. Então veja, eu destaquei aqui para vocês 5 motivos, 5 coisas aqui importantes para a gente refletir, que fala sobre a nossa postura de ingratidão. Por que somos ingratos? Somos ingratos por negligência, pelo sentimento de onipotência, o que mais? Egocentrismo, insatisfação e comparação. Que o Senhor nos livre disso. Amém? Vamos para a segunda parte da mensagem? Anote aí. Quais são as razões, então, para nós sermos agradecidos? Nós temos razões para agradecer a Deus? Você tem razões para ser uma pessoa agradecida? Então anote algumas coisas que eu também quero dizer para vocês aqui nesta manhã. A primeira razão que eu quero deixar da nossa gratidão é que a gratidão honra a Deus. A gratidão honra a Deus. Alguém diz o seguinte: olha, eu não vou te elogiar não. Eu não vou te elogiar porque senão você vai ficar muito inchado. Vai inflar, vai inchar e aí você vai acabar pecando. Mas deixa eu dizer para vocês que o elogio incha mesmo. Ué, é normal. Como é que você vai receber um elogio e murchar? Seu marido chega para você e diz assim: nossa, amor, você está linda hoje. Olha só, cheirosa, você arrumou o cabelo, está toda lindona. Você vai ficar assim, murcha? Não tem sentido. Então, um elogio incha a gente mesmo. O estranho é murchar. Se murcha, tem coisa errada. Não tem sentido, então. Irmãos, elogie. Porque como nós já ouvimos aqui várias vezes nesse púlpito, o elogio é bom. Você não paga nada, não custa nada. E ainda produz um grande efeito na vida de quem recebe e de quem faz. Continue elogiando. E você que recebeu o elogio, receba e agradeça. Porque, irmãos, quando você agradece, você está honrando a Deus pelo bem que o outro te fez. Ah, meus irmãos, como isso é importante a gente entender. Aprenda a dizer muito obrigado. Obrigado porque você é meu amigo. Obrigado porque você me ajudou quando eu mais precisei. Obrigado porque você me faz tão bem. Obrigado por você existir. Aprenda a dizer isso para as pessoas, porque quando você faz isso, Deus é honrado, Deus é glorificado, louvado seja Ele. Amém, meus irmãos? Agora, quando nós somos ingratos com alguém, nós somos ingratos com o próprio Deus. Muitas pessoas, meus irmãos, depois que elas recebem uma bênção, elas se esquecem de agradecer quem os abençoou. E com isso, elas desonram a Deus. Então seja grato e honre a Deus, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amém, meus irmãos? Quer aplaudir? Pode aplaudir. Honre. Honre ao Senhor. Salmo 50, verso 23 diz: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me.
Salmo 56, verso 12 diz: cumprirei os votos que te fiz, ó Deus, a ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. A Bíblia é uma bênção, não é não, gente? Como a gente aprende com a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Segundo, outra razão para nós sermos agradecidos, anote, a gratidão gera comunhão. Vamos repetir isso juntos, irmãos? Mas tem que ser com mais empolgação, vamos lá. A gratidão gera comunhão. Gente, a gratidão gera novas amizades e fortalece as antigas. Ninguém gosta de andar com gente ingrata. Não é verdade? É péssimo e com certeza não é nada agradável, não é nada prazeroso estar num ambiente assim, andar com pessoas assim. É horrível. Mas a gratidão, meus irmãos, gera comunhão. Quando você diz, por exemplo, olha, vamos tomar um café juntos? Eu quero tomar um café com você porque eu sou grato a Deus pela sua vida. Isso traz alegria, isso traz prazer numa relação, gente. É uma coisa simples. É algo simples que a gente precisa aprender a praticar. Porque a gratidão, gente, ela promove comunhão. E mais, a gratidão, ela torna um ambiente leve, agradável, torna um ambiente alegre. Mas num ambiente de muita crítica, de muita pressão, num ambiente de muita ingratidão, pesa, tira espontaneidade, afasta as pessoas. Qual é o ambiente na sua casa? É um ambiente de gratidão? Hein? Você quer ter as pessoas próximas a você? Seja grato a elas. Expresse gratidão, elogie as pessoas. Ah, como isso aproxima, meus irmãos. São coisas simples. Agora, você quer afastar pessoas? Simples também. Seja um chato. Pronto, você vai afastar. Uma das coisas que me chama a atenção na vida e no ministério de Jesus, sabe o que é? É que as crianças gostavam de Jesus. Jesus gostava das crianças. Ele se aproximava das crianças. E as crianças de Jesus, por quê? Eu fico pensando, criança gosta de gente agradável, leve. Então você quer saber como é que Jesus era? Como é que ele se comportava? Olhe para a Bíblia e você vai entender. Jesus não era aquele que chegava lá para as crianças, vocês precisam ser tudo disciplinado, vão apanhar todo mundo, criançada chata. Não, Jesus era alguém que chegava, era leve, agradável, brincava, colocava a criançada no colo. Ontem eu achei engraçado, pai, aqui com as crianças, eu até comentei com alguns dos meus irmãos. Aqui estava lotado de crianças. Quantos estavam aqui ontem à noite? Deixa eu ver. Olha lá, algumas pessoas. Quem aqui não pôde vir aqui? Deixa eu ver. A maioria perdeu. Perdeu a bênção, irmão. Mas, gente, a criança... Eu estava falando aqui e não conseguia falar. Estava muito legal, porque o tio Ronaldo puxava minha camisa para trás, e a Carça... Tudo, era muito legal. Eu falei, puxa vida, a igreja tem que ser este ambiente, gente. De leveza, de gratidão, de elogio. Você imagina só, se a gente promover um ambiente assim, vai acabar a fofoca. Não é ou não é, gente? Essas conversinhas paralelas de corredorzinho de igreja, vai acabar com isso. Porque como é que você vai, a boca que elogia tanto fulano agora vai falar mal? Como assim? Não combina. Por isso que nós precisamos promover em nossa comunidade este ambiente, meus irmãos, de gratidão, porque isso traz alegria para a igreja, isso traz leveza e mais, isso alegra o coração de Deus, Deus está nisso. Você acredita nisso ou não? Ah, meus irmãos, você sabe que eu já recebi coisas simples de crianças, ainda semana passada eu mostrei para vocês, né? Eu recebi, nem sei se aquela mãe está aqui com a criança, mas eu recebi uma cartinha simples. Tinha um desenho, a criança me desenhou. E ela pintou esse desenho de que cor? Como? Você estava aqui para ver? Tava. Por que pintou de laranja? Porque é assim que ela me vê, né?
E ela desenhou uma igreja, um púlpito, e eu do lado, né? Laranjinha, assim, tudo pintado de laranja. Uma expressão tão simples e que tanto me abençoou. E eu já recebi essas cartinhas de outras crianças também. Puxa vida, gente, e não tinha nenhum valor assim financeiro, sem valor financeiro, porque, gente, o valor não está no objeto, está no significado, meus irmãos. Então, a gratidão, ela é boa, ela faz bem. A gratidão, ela gera comunhão. E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, com quem você precisa ser grato para promover comunhão? Com quem que você precisa ser grato hoje para promover comunhão? Agradeça a sua família. Agradeça os seus pais. Agradeça os seus filhos. Agradeça os seus amigos. Agradeça os seus irmãos. Agradeça a sua comunidade. Agradeça e principalmente a Deus. Agradeça a Deus por todas as coisas, porque isso é bom, é agradável a Deus e gera comunhão. Aí eu quero ouvir um amém bem forte desta igreja. Amém? Anote um outro ponto que eu quero destacar. Por que nós devemos ser agradecidos? E esse ponto ele é muito interessante. Terceiro, a gratidão aumenta a nossa fé. A gratidão aumenta a nossa fé. Tem muita gente que é grata a Deus apenas quando tudo vai bem na vida. Quando tem provisão, dinheiro na conta bancária, amigos, uma boa saúde. Aí, gente, aí é fácil ser agradecido a Deus. Mas você consegue agradecer a Deus quando as coisas vão mal e surgem problemas e dificuldades na sua vida? Você consegue ser grato a Deus nesses momentos? Você agradece a Deus quando a dor e a tristeza chegam? Hein? E o desafio está aqui. E a gente ser grato a Deus quando as coisas não vão bem. Eu quero dizer para vocês que isso não significa ser falso, ter uma atitude falsa. Não significa ser falso e alienado. Não é aquela cena, por exemplo, que a gente está em casa, aí tem a mesa da sala, e a gente está andando, descalço, a gente dá um chute na quina da mesa e vê estrela. Já aconteceu isso com você, sim ou não? Dá aquela topada, meu Deus do céu. É horrível a dor, não é? Então agora é nesse momento que eu tenho que ser agradecido, dizer, Senhor, obrigado por essa mesa que está aqui, porque eu estava andando e dei um chute na mesa, estou vendo estrela. Estou vendo até Jesus nesse momento. É isso, gente. Não. Não é essa atitude, não estou me referindo a isso. Mas é sermos gratos, mesmo com lágrimas nos olhos, enfrentando tribulação, mas crendo que o Senhor está conosco, que Ele nunca nos deixará, Ele nunca nos abandonará, e que todas as coisas cooperam para o meu bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos ser agradecidos, meus irmãos. É desta maneira. É ser grato, dizendo como Abacuque, lá no capítulo 3, verso 17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia, diga todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! É isso, gente. Eu quero que você saiba que Deus, Ele não nos rejeita quando nós nos aproximamos diante dEle para falar das nossas dores, dúvidas, crises. Não pode perguntar por quê para Deus, sempre é para quê. Para de bobeira. Você está diante do teu Pai. Você tem liberdade para falar com Ele das tuas dúvidas, sim. Ele jamais vai te rejeitar porque você tem uma dúvida.
É muito bom a gente saber disso, que a gente pode se aproximar desse Pai bondoso e falar das nossas dores, das nossas lutas, das nossas lágrimas, das nossas crises, dúvidas. Quantos aqui, por vezes, viveram tempos de crises e dúvidas? Deixa eu ver. Neste ano, ao longo deste ano, quantos de nós? Não é, gente? E é muito bom a gente saber disso, que a gente tem um Pai tão bom, tão amoroso, que a gente pode se aproximar dele e ele não nos rejeita, mas ele nos acolhe. O olhar de Deus é um olhar bondoso para você. Não é um olhar para te condenar. As mãos de Deus não são ásperas. Nem o abraço de Deus é esmagador. Mas a Bíblia diz, com amor eterno eu te amei. E com benignidade eu te atraí a mim. Você é amado de Deus. Você é amada do Senhor. Somos amados dEle. É bom a gente saber que a gente pode falar, Ele não nos rejeita quando falamos com Ele, mas o que não pode acontecer é a gente deixar de agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Nós não podemos agradecer a Deus apenas quando tudo vai bem, mas temos que agradecer em todas as circunstâncias, como disse o apóstolo Paulo. Qual é o momento que você vive hoje? Quais são as suas crises? Quais são as suas lutas? As suas dores, hein? É nesse momento, meu irmão, minha irmã, que você pode se aproximar diante de Deus e dizer o seguinte: Senhor, eu estou enfrentando esta crise, estou chorando, há uma dor enorme dentro de mim, mas tudo isso que está acontecendo na minha vida não me indispôs contigo. E eu continuo te louvando, eu continuo te adorando, e eu sei que o Senhor me dará as forças suficientes para superar este momento, porque o Senhor está comigo, e a tua palavra diz que tu és aquele que perfeitamente desembaraça todo o meu caminho, e a tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Eu te agradeço, Senhor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, quando nós agradecemos na dificuldade, a nossa fé é desenvolvida. Era o que acontecia com Abraão. A Bíblia diz que Abraão fortaleceu-se na fé, fazendo sabe o que, irmãos? Dando glória a Deus. Enquanto a promessa não se cumpria na vida de Abraão, sabe o que ele fazia? Murmurava, reclamava, questionava, era ingrato. A Bíblia diz que Abraão fortaleceu-se na fé, dando glória a Deus. Eu quero trazer um desafio para você, não sei qual é o tempo que você está vivendo hoje na sua vida, mas nesse tempo de espera, até que a promessa se cumpra na sua vida, sabe o que você tem que fazer? Dá glória a Deus. Eu vou caminhando dando glória a Deus. Eu vou andando dando glória a Deus. Vou orando dando glória a Deus. Na minha casa dando glória a Deus. Tomando banho dando glória a Deus. Assistindo o jogo do Corinthians dando glória a Deus. E assim é dando glória a Deus em todo o tempo, porque vai passar, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Oh, meu irmão, minha irmã, se alegre nesta manhã, celebre ao Deus da tua salvação, porque Ele está com você, Ele prometeu isso. Eu estou com você todos os dias até o final dos tempos. O Senhor está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Louve a Deus! Oh, meus irmãos, nós não cremos pelo que nós vemos, nós cremos por aquilo que Deus diz. Essa é a diferença. Hebreus 11, verso 1, que você tanto conhece. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, quando você agradece a Deus, a sua fé aumenta. Faça esse exercício e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Amém? E por último, olha só, um outro ponto que eu quero destacar, e isso é muito também importante. A gratidão é o melhor testemunho que podemos dar. Vamos repetir bem forte, irmãos? A gratidão é o melhor testemunho que podemos dar. O mundo está cheio de ingratidão, de reclamação, murmuração. Então, meus irmãos, a vida de um cristão verdadeiramente grato
dar testemunho de Deus diante das pessoas. O salmista fez a seguinte declaração, lá no Salmo 106, verso 2. Ele diz: quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor? Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor? Este salmo aqui, gente, fala das maravilhas que Deus operou, realizou, em favor do seu povo. Então, por gratidão, nós devemos testemunhar de tudo que Deus fez por nós. Porque, como diz Atos 4, verso 20, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido. Nós não podemos deixar de falar. Agora, veja bem, existem pessoas dentro da igreja que elas dizem que tem problemas com dízimo e oferta. Tem gente que não consegue dizimar e ofertar, tem um bloqueio em relação a isso. Você conhece gente assim? Por que agora vocês não respondem, irmãos? Ué, eu fiz só uma pergunta. Faltou palavras, disse alguém. Tem gente, você é alguém assim? Você tem problemas em contribuir na sua comunidade de fé? Por que só meia dúzia respondem? Vocês percebem, gente, como nós precisamos aprender mais com o Senhor na sua palavra? Precisamos crescer mais, amadurecer? Tem gente que diz que tem dificuldade. Mas sabe o que eu estava pensando? Ao longo da minha história dentro de igreja, que já fazem 49 anos, desde que eu nasci, estou dentro de igreja, e por vezes a gente ouve as pessoas falando, esse negócio de dízimo, esse negócio de oferta, acho que não é nada disso. As pessoas, elas têm problemas com isso, mas o real problema delas não é dízimo e oferta. Sabe qual é o real problema? Chama-se avareza. Chama-se o quê? Agora, é claro, como essas pessoas elas não podem admitir, elas não vão dizer que elas são avarentas. Elas não podem admitir isso, elas vão sempre, claro, colocar a culpa em alguma outra coisa. Culpa do pastor, culpa da igreja, culpa é disso, daquilo, das circunstâncias, enfim. Elas não conseguem ser gratas e elas nunca enxergam nada com os bons olhos. Tem gente assim, tudo que você faz para melhorar, às vezes o ambiente, a igreja, as pessoas não conseguem, tem gente assim que não consegue enxergar nada com os bons olhos. Isso é muito triste. O problema, meus irmãos, não é o dízimo, não é a oferta. O problema é coração, gente. A gente precisa entregar o nosso coração a Deus. Filho meu, dá-me o teu coração. O que é que Deus quer de nós, irmãos? É o coração que precisa ser regenerado. É o coração que precisa ser transformado, porque quem não entregou o coração a Deus não consegue entregar mais nada. Isso vale para outras áreas também da vida. Então, meus queridos irmãos, é por isso que o coração precisa ser transformado, porque daí tudo vai mudar. Você já tem um coração transformado? Hein? Agora, quando nós somos gratos, irmãos, nós damos testemunho de que o nosso coração foi transformado por Jesus. E então, qual é o resultado disso? Nós somos mais doadores, somos mais generosos, nós somos mais bondosos, somos mais amorosos, nós queremos servir mais as pessoas, nós queremos ajudar mais as pessoas, nós queremos ser uma bênção na igreja e no mundo. Nós queremos ser uma bênção. E isso é ter um coração transformado por Jesus. Você já tem um coração assim? Reflita nisso. Porque hoje é o momento de você entregar o seu coração. Se você ainda não teve um encontro real com Cristo, nesta manhã, no final deste ano, você pode ter um encontro que vai ser transformador na sua vida. Aleluia! Porque sem este novo coração, você nunca será realmente grato. Eu pergunto para você aqui, como é que você viveu até hoje, hein? Como é que você tem vivido os seus dias? Eu desafio você, transforme a sua vida sendo grato a Deus a partir de hoje. Quando que eu posso começar, Ronaldo? Agora. Hoje, é nesse momento. Como? Simples. Você pode, por exemplo, olhar para o seu lado e começar a agradecer alguém da sua casa.
não é? Seus filhos, sua comunidade de fé, seu pastor, um amigo, porque nós precisamos ser gratos. Desenvolver a gratidão. Então você pode fazer isso, porque isso vai fazer bem para você mesmo e para os outros. Mas seja também grato ao Senhor, e você vai ver que a sua vida vai ser muito melhor. E isso não tem nada a ver com bênção material, com riquezas, mas você terá uma vida significativa, meu irmão, onde o seu coração vai ser saciado com a presença de Deus a cada dia. Vai ser diferente. Então nós nunca devemos nos esquecer da bondade de Deus para conosco. Nós cantamos hoje sobre a bondade de Deus, não foi? A gente não pode esquecer da bondade de Deus para conosco, meus irmãos. Nunca sermos ingratos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida e a nossa família. Mas qual foi o maior presente que eu e você recebemos? O maior presente que eu e você recebemos foi Jesus. Foi a salvação. Ele nos achou, Ele nos comprou, Ele nos redimiu. Nós não tínhamos nenhum valor, mas Ele nos amou primeiro, diz a palavra do Senhor, quando ainda éramos pecadores. E então Ele nos perdoou, nos deu uma nova vida, um novo coração e uma razão para viver. Olha quantos motivos a gente tem para agradecer. Isso e muito mais eu encerro com vocês aqui, para a gente cantar e para a gente orar e encerrar este tempo. Eu quero dizer para vocês que ter um coração agradecido atrai bênção de Deus para a nossa vida. Quantos querem ser abençoados no ano de 2023? Aqui está o segredo, gratidão. Quanto mais agradecido você for, mais você vai atrair bênção de Deus sobre a sua vida. As mais ricas bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, meus irmãos. Então que você possa ter um coração grato a Deus. E assim desfrutar de tudo que Ele tem reservado para aqueles que agradecem. Em nome de Jesus. E lembre-se, nunca se esqueça que toda boa dádiva, todo dom perfeito, todas as bênçãos que nós temos recebido, vem do Pai das luzes, vem do alto, vem de Deus. Por isso nós devemos ser gratos a Deus e dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Louve a Deus, aplauda ao Senhor. Louvemos ao Senhor em todo tempo.